E aí, hoje nosso papo é sobre um verdadeiro titã do mercado brasileiro, o Banco Bradesco. Depois de passar por uns anos bem complicados, a pergunta que não quer calar para o investidor é: será que o gigante finalmente acordou? Vamos mergulhar fundo nessa análise para descobrir. Pois é, a pergunta de $1 milhão é exatamente essa, né? De um lado, a gente tem a chance de pegar a recuperação de um gigante com um potencial enorme de valorização. Do outro tem os riscos. Será que o plano de recuperação vai mesmo dar certo? É esse equilíbrio que a gente vai investigar agora. Então, para a gente entender essa história toda, a gente precisa dar um passo atrás. O Bradesco não é uma empresa qualquer. É uma instituição que faz parte da história do Brasil, sabe? E é justamente por ser tão grande que a queda no desempenho dele nos últimos anos chamou tanta atenção e virou esse drama todo no mercado. Vamos lá, quem é o Bradesco na fila do pão? Bom, ele é o que a gente chama de bancão, um banco universal. Ele atua em tudo. O coração da operação é o crédito, tanto para a gente, pessoa física, quanto para empresas. Mas olha, um baita diferencial dele, e a gente vai falar mais disso, é a Bradesco Seguros, que é gigantesca. E claro, aquela rede de agências físicas que está em praticamente todo o canto do país. Ok, então onde é que o calo apertou? O problema central é esse aqui. Nos últimos anos, o Bradesco meio que ficou para trás. Ele perdeu eficiência. Enquanto isso, o seu principal concorrente, o Itaú, continuou com a máquina girando redondinha, super eficiente. O resultado, o Bradesco agora está correndo atrás do prejuízo. Beleza, agora vamos fazer uma autópsia dessa crise. Para entender a recuperação, primeiro a gente tem que entender a queda, certo? O que exatamente deu errado? Como é que um banco desse tamanho chegou nessa situação tão desafiadora? Olha, o período de 2022 a 2024 foi tipo uma tempestade perfeita para o banco. Tudo começou em 2022, com os lucros despencando. Isso levou a rentabilidade do banco, que a gente mede por uma sigla famosa, o ROI, a atingir o fundo do poço em 2023. Aí, em 2024, os motivos ficaram bem claros. O banco estava tecnologicamente defasado e, para piorar, a inadimplência dos clientes disparou. Mas como em toda boa história, essa aqui tem uma virada. A diretoria do banco bateu no peito, reconheceu os problemas e botou um plano de reestruturação para rodar. Então agora a gente muda o foco. Sai o problema, entra a solução. Vamos ver os primeiros sinais de que essa virada está acontecendo. E o primeiro sinal de que as coisas estão mudando é um sinal bem forte, viu? Um crescimento anual do lucro de mais de 20%. Um número como esse mostra que as primeiras ações do novo plano já estão dando resultado lá na última linha. E isso, meu amigo, o mercado financeiro olha com uma lupa. E aqui a gente vê outra métrica super importante, o tal do ROE, o retorno sobre o patrimônio. O que esse gráfico mostra é a história da recuperação. Depois de bater lá embaixo, a gente vê uma subida consistente. Hoje está ali na faixa dos 13% a 15%. Ainda não é o ideal se a gente comparar com o passado, mas a direção é para cima, sem dúvida. A rentabilidade está voltando. E claro, o mercado não é bobo. Toda essa movimentação começou a mudar a cara do Bradesco para os investidores. A desconfiança está saindo de cena e dando lugar a um otimismo ainda cauteloso, mas que já mudou a conversa. A percepção agora é essa, uma empresa em recuperação. Agora, para quem gosta de ver aquele dinheirinho pingando na conta, os dividendos, olha só esse dado. A projeção de dividend yield está na casa dos 6,8%. É um valor bem atrativo, né? Mas, atenção aqui, para esse dividendo continuar nesse patamar, o plano de recuperação tem que continuar dando certo. Uma coisa depende da outra. Tudo bem, o cenário parece estar melhorando, né? Mas, calma lá. Nenhuma análise séria pode olhar só o lado bom da história. A gente precisa ser honesto. Vamos colocar na balança agora as vantagens que o Bradesco tem na mão contra os riscos que ainda estão aí assombrando o futuro do banco. É importante lembrar que o Bradesco não é qualquer um. O banco tem o que o mercado chama de fosso, sabe? Aquelas vantagens que protegem a empresa. Primeiro, uma base de cliente absurda. Segundo, a operação de seguros, que é uma máquina de gerar receita estável. Terceiro, a presença física no Brasil inteiro. E por último, uma história de décadas que prova que o banco sabe superar crises. Mas, do outro lado dessa moeda, a gente tem os riscos. E eles não são pequenos, viu? O principal é uma falha na execução do plano. Se o motor engasgar, já era. A concorrência também é brutal. Tanto do Itaú, que é mais eficiente, quanto das fintechs, que são mais ágeis. A inadimplência melhorou, mas ainda precisa de atenção. E a verdade é que o banco ainda é menos eficiente que seu maior rival. Essa tabela aqui é sensacional, porque ela resume tudo de um jeito muito claro. É o nosso duelo dos bancões. De um lado, você tem o Itaú,
qualidade premium, mais caro, menos risco. Do outro, o Banco do Brasil, mais barato, mas com um risco estatal. E o Bradesco, ele está exatamente no meio. Não é o mais caro nem o mais barato, o risco é mediano, é a pura definição de uma tese de recuperação. Ok, a gente viu a crise, viu os sinais de melhora, pesou os prós e os contras. E aí? O que tudo isso significa para quem pensa em investir? Qual é a história que os números estão contando? Vamos amarrar tudo isso agora na tese de investimento. No fim do dia, a história do Bradesco pode seguir por dois caminhos bem diferentes. Pensa assim, o cenário otimista é o filme em que tudo dá certo. O plano funciona, a rentabilidade volta, o crédito cresce e a ação sobe. Já no cenário pessimista, a recuperação é lenta demais, a concorrência aperta e o banco continua patinando, frustrando todo mundo. Então, resumindo a ópera, investir em Bradesco hoje é essencialmente uma aposta na recuperação. Não se está comprando a segurança de um Itaú, nem a pechincha de um Banco do Brasil. O que se está comprando é a possibilidade e o potencial de que a nova gestão vai conseguir virar esse jogo e destravar muito valor. E para fechar, a gente fica com essa ideia. É uma virada que parece promissora? Sim, os sinais são bons, mas ela ainda está sendo testada, ainda está no campo de provas. O caminho pela frente não é simples e a pergunta que fica é: vale a pena apostar que essa execução vai ser um sucesso ou o mercado já precificou todo esse otimismo? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro de quem investir nesse gigante.